Fala galera, beleza? Começando mais um podcast Trajetória. Sou Alisson Luna, empresário, gestor de tráfego, estrategista digital. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Você já deve ter ouvido eu falar dele, mas hoje vocês vão poder acompanhar a história dele mais de perto. Mas antes de eu apresentar ele, já quero pedir para vocês se inscrever no canal, compartilhar e marcar o nome de alguém que você queira que esteja aqui contando a trajetória. Fechou? Hoje eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com meu amigo, meu irmão, Igor Correia, ele que é CEO da Seren. Conta um pouquinho mais para nós aí quem é o Igor hoje, porque nós vamos voltar no passado um pouquinho, mas hoje se apresenta para a galera, fica à vontade. Show de bola, pessoal. Primeiro, muito obrigado, uma honra muito grande estar aqui contigo, cara, participando nesse podcast da trajetória aqui com o Alisson, poder contar um pouco mais, né, pessoal, do que a gente construiu nesse tempo. Sou o Igor Correia, sou cofundador e CEO da Seren, que é a EdTech vocacional mais premiada hoje da América Latina, que faz com que jovens basicamente experimentem as profissões antes de escolherem, com auxílio de inteligência artificial, conversando com profissionais do mercado e tudo mais. Mas antes disso tudo, um apaixonado por inovação, tecnologia, um cristão bem fervoroso e fazendo com que a galera possa encontrar aí o seu propósito de vida, as profissões que vão seguir e conseguir ser feliz profissionalmente, ter uma sociedade mais feliz como um todo. Top. E aí eu falei pra vocês que o cara é brabo. Falei. Não é qualquer um. Mas é isso aí, mano. Mas antes de ser o Igor, cofundador, CEO da Seren aí, existiu um Igor lá do passado e Sim. A trajetória, né? A ideia do projeto é esse. Contar a história, porque a gente sabe que através das histórias as pessoas elas se motivam, Sim. às vezes se conectam com a nossa história e vejam em nós um motivo talvez que ela precise para poder conseguir continuar no caminho. Tem muitas pessoas que desistem e às vezes ouvindo a tua história, a pessoa se conecta e fala, pô, passei por isso, tô passando por isso, mas olha lá, ele conseguiu. Sim. E através da nossa história a gente consegue impactar outras vidas. Esse é o intuito, né? Impactar outras vidas. E é isso aí. Mas quem que era o Igor antes de ser o cofundador, o CEO da Seren? Pô, cara, é uma história muito maneira, né? Sou carioca, eu nasci na Zona Norte, subúrbio do Rio de Janeiro. E em nenhum momento da minha jornada, até mesmo ter o ponto de virada na minha cabeça, eu imaginei empreender, eu imaginei que eu ia ter a minha própria empresa, o meu próprio time, uma solução inovadora e que eu ia caminhar como eu caminho hoje. Então, bom, na minha família, acho que grande parte vem do funcionarismo público, do trabalho convencional. Então, eu cresci em um cenário que não era muito promissor, digamos assim, tá? A gente não tinha uma condição muito boa, não era nada também assim. Eu até gostaria, né, como as pessoas fazem hoje, arrumar uma história de falar para poder todo mundo, meu Deus, sentir pena e a jornada do herói, mas foi uma jornada bem desafiadora, nunca faltou alimento, nunca faltou nada disso, mas eu costumo falar que era aquele que, se eu pudesse ter o brinquedo, eu ia ter não ia ter a coleção, não ia ter. Então foi uma jornada assim, mas meus pais se dedicaram bastante para que eu tivesse uma boa educação e que eu pudesse seguir o que eu gostava de fazer. Eu nunca tive uma pressão para poder escolher um caminho, mas muito cedo, acho que com os meus amigos ali no dia a dia, e o que eu costumava fazer, que basicamente era ficar na rua, jogar bola, brincar, conversar com a galera. E meu pai tomou uma decisão ali que eu tinha que trabalhar cedo. Irmão. Falou, você vai começar a trabalhar para você entender como é que as coisas funcionam e tal. Então eu trabalhei em tudo. No Rio de Janeiro a gente chama de lava-jato, né? Aqui é lava-car. Trabalhei em lava-car, trabalhei panfletando. Aí fui aprendendo mais sobre ser assistente administrativo, auxiliar de escritório, tudo mais, até que eu tive um contato com o militarismo, né? Então eu fui me alistar. Eu já estava terminando o ensino médio, estava indo para a faculdade, falava um pouco de inglês e eles me levaram para ser oficial temporário. Então eu fiz uma prova, passei, um teste físico, passei. E por mais que as pessoas não acreditem, eu fiz um teste também psicológico, passei. E aí fui lá, me formei e ali começa, acho que uma grande virada na minha vida. Porque acho que você se prepara por um ano, depois sai como aspirante se você estiver dentro das vagas ali. E ali foi onde eu comecei a conhecer muita coisa, ter uma perspectiva diferente da vida, até por uma questão salarial também, tudo que foi ensinado naquele tempo.
Porque eu costumo falar assim que Deus queria movimentar as peças de verdade. Eu fui transferido para Foz do Iguaçu, que não é comum dentro dos oficiais temporários. Quem conhece vai saber que não é comum. Fui transferido para Foz do Iguaçu e aqui eu comecei a conhecer outros tenentes que tinham empresa. Eu cheguei num pelotão que eu tinha um grande amigo, que é um grande nome do e-commerce hoje, tá? O Gilmar Teobaldi. Que me direcionou, falou, pô, tenente, por que o senhor não vê o digital? Eu estava fazendo faculdade de marketing, ele pegou e falou, pô, por que você não vê o digital? Pô, é maneiro, tô tendo resultado. Era a época que estava começando a explodir mais os lançamentos, isso acho que em 2016, mais ou menos ali. Estava começando a explodir mais lançamentos, e estava fazendo lançamento, estava dando certo. Como todo mundo fazia naquela época, me abriu a Hotmart, mostrou, falou aqui, ó, 7 dias e toma. E, cara, dali não foi pelo dinheiro, e sim pelo que eu vi que dava para fazer, né? Então, ali eu comecei a dar um passo, eu e minha esposa. A gente, com 11 meses ali de namoro, a gente noivou, casou, aí viemos para cá, para Foz do Iguaçu, e começamos a dar o nosso primeiro passo. Abrimos um e-commerce, o e-commerce começou a dar algum resultado, só que a gente não tinha conhecimento nenhum de gestão, tinha conhecimento nenhum para poder fazer o negócio acontecer. A gente não tinha ideia que precisaríamos procurar um mentor, que precisaríamos procurar algo para aprender, e aquele lance do aprende e aplica, né? A gente não fazia. Quando a gente começou a aprender algo, a gente queria só aprender e não colocava em prática. Isso gerou até um pouco de cansaço, de desgaste mesmo em relação ao negócio. Foi quando abriu a minha cabeça para ir diretamente para infoprodutos mesmo, para o digital como um todo. Conheci também uma pessoa que virou grande amiga, era o fiscal do batalhão, ele era palestrante, a gente conversando sobre isso, ele me influenciou e me encorajou a seguir para a parte de lançamento. Fizemos o primeiro lançamento, deu resultado, não o que a gente imaginava, mas vendeu. Eu lembro que vendeu tipo uns 10 ou vendeu uns 12 assim. Cara, foi muito irado. Eu tive uma sensação assim, cara, eu gostei muito disso aqui, eu acho que eu nasci para fazer isso aqui. Estratégia mesmo do digital e tá ali presente. E aí eu descobri também que eu gostava muito de análise de métrica, da lógica do negócio, entendeu? Ele não funciona só por lógica, mas os dados ajudam muito a você tomar uma decisão bem embasada, né? Uma tomada de decisão data-driven que vai fazer com que você seja mais inteligente. Então eu descobri que eu gostava disso e fui cada vez mais mergulhando no tráfego. Pô, Igor, mas o tráfego não é só isso. Sim, mas eu gostei dessa área em que eu analisava as métricas, fazia as otimizações de acordo com aquelas métricas, comecei a buscar mais sobre ciência de dados e aí fomos construindo, né, eu e minha esposa, o cenário da Ultra, né, que foi a empresa que foi fundada por mim, nasceu no meu coração como uma eu presa, né, e teve aqui, né, como uma eu presa, e depois veio funcionando como uma alavanca mesmo na nossa jornada profissional. Quantos desafios aconteceram, quantas coisas aconteceram na nossa jornada dentro desse tempo. E justamente por causa da Ultra, eu, através de um amigo, comecei a prestar consultoria de graça no sábado de manhã para os caras que tinham uma ideia muito inovadora sobre como as pessoas escolherem as profissões. Tava surgindo a série. E era um PowerPoint, não era formalizada, não tinha nada direito, nem estrutura de startup, era um BP, né? Era um business plan. E eu estava ali ajudando a fazer a estrutura de marketing para eles, como seria a estratégia de análise que eles fariam, né, dentro daquele tempo, que é chamado de early stage, que é um momento que a empresa está indo para o mercado, go to market, e da fase inicial, que é o early stage. A gente estava nesse período, e aí eu recebi o convite para poder compor o quadro de cofundadores da série. Eu entrei como CMO. Aí um pouco depois eu me tornei CDO também, que era chefe de dados, né? É muito difícil, mas numa jornada inicial de startup acaba que você consegue fazer bastante coisa, porque também não é, mesmo que você não conseguisse, você tinha que fazer, entendeu? Então, ou vai ou vai. Ou vai ou vai. Então, ali foi construindo mesmo a jornada mais próxima do que eu vivo hoje, né? Do que eu exerço completamente hoje. E há algum tempo atrás, aí acho que está próximo de completar um ano, através de uma decisão da empresa mesmo, por um novo momento, depois de uma segunda rodada de investimento, através de votos, né, societários e tudo mais, eu me tornei aí o diretor executivo da empresa, por ser uma figura jovem que entende de inteligência artificial, de dados e de comunicação. Então,
acho que a construção dessa trajetória profissional foi nessa linha, mas eu costumo terminar esse ponto quando as pessoas me perguntam, falando que foi uma conexão de pontos que Deus fez na minha vida, porque Ele me tirou de um cenário totalmente diferente, eu não conhecia empreendedorismo nem nada, né? Hoje eu e minha esposa somos líderes de adolescentes. A gente faz questão de estar fazendo a obra e fazendo isso acontecer. E a gente sempre fala isso para essa galera que é a próxima geração, cara. É a galera que vai estar empreendendo, é a galera que vai estar fazendo a nossa sociedade acontecer. E é esse ponto, tá? Então, a gente sempre fala para eles, cara, acreditem, vão atrás do que vocês vão buscar e façam o que vocês gostam, conheçam, experimentem mesmo profissões, porque é isso que vai fazer com que vocês consigam tomar decisões melhores. Então, dentro dessa linha de raciocínio, desse posicionamento que eu tenho, foi a base para poder acontecer o que tem acontecido hoje. Eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer, mas fico muito feliz de poder compartilhar aqui um pouco, né, dessa linha, desse caminho que a gente teve. E esse é muito louco, né? Porque o que a gente vê de futuro, né? Às vezes você que está nos acompanhando aí, a gente vê as pessoas tomando decisões erradas o tempo todo. Sim. Né? Eu vejo assim que na minha trajetória como profissional, como pessoal também, eu pude estar com pessoas que não estavam felizes Sim. na profissão. Sim. Né? Quando eu conheci a startup, a Seren, né? Eu falei, caraca, mano, que doideira, né, velho? Isso aí podia ter existido há muito tempo atrás. Porque hoje tem muitas pessoas que sofrem, que estão passando por um monte de situações que poderia ter sido sanada antes, sim, né? Sim. Porque testei, não gostei, né? Isso serve só para emprego, tá? Só deixar claro. Então, testei, não gostei, não é isso que eu imaginava, Sim. Né? E aí, tomar a decisão certa. Eu já encontrei, tipo, educador físico numa padaria. Sim, total. Já encontrei, tipo, advogado fazendo uma coisa nada a ver. Sim. Essa semana eu tava com uma pessoa que era advogada durante muitos anos, só que estava trabalhando como gerente de um banco. Sim. Então, assim, isso é muito importante, né? Acontece então, se você, muito. talvez que está nos assistindo aqui, é jovem, ou você é pai de um jovem, né? Já acessa lá qual que é o arroba da... Seren_app no Instagram, tá? E seren.app para poder conhecer um pouco mais no site. Eu acho que um ponto também legal, Alisson, é que hoje a gente consegue entregar essa solução para todo momento da jornada de vida das pessoas, né? A gente atua na educação básica e no ensino, até o ensino médio ali, né? No K12, então são os anos finais do ensino fundamental, o ensino médio. A gente tem soluções para o ensino superior, com instituições bem relevantes, até acho que a maior instituição de ensino médico da América Latina é uma das nossas clientes. Os médicos experimentam, né, as especialidades que eles querem seguir, né, as residências que eles querem fazer antes de escolher. E a gente tem também a solução para pessoas que estão querendo migrar de carreira, pessoas que estão querendo conhecer mesmo como é outra jornada de carreira, porque existe uma diferença entre a profissão e a carreira. Entendeu? Sim. Então, a pessoa às vezes está descobrindo ainda que profissão vai seguir e outras estão querendo entender como vai ser a construção da carreira que ela vai seguir, entendeu? Então, é muito importante aí a pessoa está sempre, né, entendendo, experimentando. Sim. Esse ponto, é como você falou, se as pessoas tivessem experimentado antes de escolher, com certeza eles iam acertar muito mais, entendeu? Muito mais. A gente fala, normalmente antes de você comprar uma roupa, você experimenta. Antes de você comprar um relógio, você põe no pulso e olha. Antes de comprar um carro, você faz um test drive. Antes de casar, a gente namora. A grande lógica que a gente traz é isso. Então, por que a pessoa não pode experimentar a profissão antes de escolher? Exato. Nasce a Seren, sacou? Então, top. É revolucionário, né, velho? Vou deixar também o arroba embaixo aqui, pra vocês seguir, né? Com certeza. Mas dentro dessa trajetória aí, que você vem compartilhando com a gente, quando que você identificou que você ia entrar para o empreendedorismo? Vamos falar assim, onde foi a virada de chave? Virada de chave. Legal. Como eu falei, né? Eu gostava muito já, desde sempre, de ver em filme aquela parte do empreendedorismo. Não empreendedorismo, né? Mas do empresário, daquela coisa criativa também, que é para a área de marketing, que foi onde eu me formei e tudo mais. Mas eu acho que a realidade foi me moldando de acordo com a circunstância, entendeu? Então,
eu fui esquecendo um pouco isso. E quando eu vim para Foz do Iguaçu e a gente entendeu que como eu era oficial temporário, aquilo ia acabar. Aí começa uma dúvida, assim, tipo, cara, o que que eu vou fazer? Aí eu tive contato, como eu falei, com tenentes, né, com outros oficiais temporários que já estavam correndo atrás, estavam começando a empreender. E eu descobri aquilo ali, na verdade eu redescobri aquilo ali para minha vida. E aí eu falei, cara, isso é muito maneiro, eu preciso ir atrás, um, por realização e dois, para poder construir uma liberdade, tanto para mim quanto para minha esposa. Minha esposa empreende também, então isso pesou muito no momento em que a gente ia decidir dar esse passo. É lógico que gerou o medo, gerou talvez algo que paralisa muitas pessoas, que é, poxa, eu vou sair de algo que parece certo. Porque a estabilidade, ela não é real. Ela não é real. Ela parece ser real. Porque a qualquer momento a gente vê um colapso no Rio de Janeiro, por exemplo, no funcionarismo público. Por muito tempo, teve divisão de salário, teve redução de salário porque não conseguia pagar, enfim. E tudo era uma questão de eu dar um passo, de eu conseguir queimar a ponte e realmente avançar para o outro lado. E eu acho que foi essa injeção de coragem que eu tive de dar esse primeiro passo que fez com que eu descobrisse algo que eu não queria parar de fazer nunca mais. Entendeu? Eu falei assim, cara, por mais que não dê certo, eu gosto muito do que eu estou fazendo. Eu estou sendo feliz na jornada. E eu não estou querendo vir com um discurso romantizado de que a falta de dinheiro era bom e tudo mais. Lógico que não. Mas eu estava fazendo sabendo que eu estava gostando, o processo estava sendo legal para mim. Porque eu acho, só para complementar essa pergunta que você trouxe, Alisson, é assim, quando eu resolvi sair do Exército para continuar empreendendo, eu achei que ia ser simples, que eu ia... Em 2 meses eu ia estar com a empresa rodando, que eu ia estar milionário, eu achei que o 6 em 7 o dinheiro era todo no nosso bolso e que a gente ia fazer um monte de lançamento, e não foi bem assim. A gente passou por um período bem difícil. A gente sempre conta para todo mundo, a gente passou por um período que eu não conseguia comer um hambúrguer fora de casa, entendeu? Tipo, era tudo contadinho ali, certinho, para que a gente conseguisse viver. Mas foi um período muito feliz da nossa vida, porque a gente estava descobrindo aquilo que a gente gostava de fazer. Então, eu acho que são 2 grandes pontos. O primeiro turning point, né? O primeiro ponto de virada que eu tive foi quando eu redescobri o empreendedorismo, eu ainda era militar. E o segundo grande ponto, quando eu passei a primeira crise financeira dentro de casa. Quando eu passei a primeira crise financeira dentro de casa, eu entendi que aquilo que eu gostava de fazer e eu ia fazer acontecer, foi o ponto de virada. Falei, cara, agora eu não saio nunca mais daqui. Porque tá doendo, mas eu vou continuar, entendeu? Tipo, e aí a gente foi construindo e a coisa foi avançando e estamos aí, né? É isso aí, é muito louco, né? Porque na nossa jornada, na nossa trajetória, eu acho que a maioria das pessoas que tem sucesso na vida, e vamos lá, sucesso depende, né, de cada pessoa. Para mim, sucesso é a minha família, eu, minha esposa e minha filha. Para outras pessoas é o dinheiro. Sim. Mas eu falo assim, muitas pessoas que têm sucesso financeiro, vamos se dizer assim, ou que tiveram sucesso na vida de alguma forma, elas passaram por dificuldade. Exato. Né? Então a gente vê em vários lugares, né? Até na própria Bíblia a gente vê várias pessoas que para governar teve que passar por várias coisas. Né? Então é louco isso e é uma coisa que o mercado não mostra, né? O mercado digital, porque aí nós estamos falando já do digital, do mercado digital. O mercado digital ele gosta de mostrar aquilo que você quer ver. Com certeza. Né? Então, tipo, é fácil. Sucesso enlatado. Tá louco. Então, essa trajetória, você falou aí, o que mudou a mentalidade, né? Eu passei por várias coisas também, você sabe muito bem, a gente tava muito junto nesse período aí. Depois também, né? O cara foi embora aí, vacilão, meu. Aí foi embora, graças a Deus, né, mano? Tudo tem um propósito, né? Sim. Deus sabe tudo o que faz. Mas a gente passou por muitas coisas e a gente vê que é preciso, né? O treinamento de Deus é exatamente isso. Ele te molda naquilo que você precisa. Às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, ou então às vezes a gente acha que a gente não precisa de ajuda. Então, várias coisas que, na verdade, você fala, pô, esse tempo atrás, quando a minha primeira crise, né? A segunda crise, na verdade, eu falei, cara, já no momento solo ali, empreendendo mesmo, eu, cara e coragem, falei, mano, primeira crise, eu falei, cara, preciso de pessoas. E a vida é assim, velho.
Sempre falo isso, vou repetir. Para você estar aqui, precisou de 2 pessoas, velho. Seu pai e sua mãe. Senão você não estava nem aqui sentado Sim. hoje. Né? Então, a gente precisa. Na Bíblia, mesmo que é o livro que a gente, como cristão, a gente vê que é o nosso mapa aqui nessa terra, né? O manual da vida. Nosso manual. Você vê o tempo todo. Jesus falava, pô, vai lá, mas vai em 2. Sim. Não vai sozinho. Não tem nenhum momento que você vê que está sozinho. Então, uma coisa que eu aprendi muito na minha jornada, né, foi isso, que a gente precisa de pessoas, né? E você falou que você passou as dificuldades. E aí, dentro dessa parte da dificuldade, eu vou entrar com a outra pergunta. Qual que foi, assim, o seu maior erro? O meu maior erro nessa jornada. Já pensando agora no Igor, empresário, empreendedor, o cara que fundou a Ultra, o cara que está dentro aí como CEO da série. Aí, aonde você quiser o erro, se quiser mais do que um, fica à vontade. Sim, legal. A gente comete muitos erros, né, na jornada. Eu acho que o empreendedorismo ele funciona muito por tentativa e erro. Mas se a gente for falar um erro que eu tive, né, que eu entendi dentro dessa jornada, que fez com que o meu tempo até conquistar novos degraus, né, nessa jornada fosse aumentado, digamos assim, acho que o primeiro deles foi caminhar um tempo sozinho. Eu acho que foi importante, foi legal, mas se eu tivesse pensado em estruturar isso de uma forma mais inteligente, teria sido até mais rápido e muito mais robusto. E o outro foi não ver as pessoas que eram mais sábias, justamente por entender e acreditar naquele momento que só a galera da internet tinha razão sobre as coisas. Porque foi como a gente falou aqui, né? A internet ela te vende uma ideia de sucesso que não necessariamente é um sucesso real. E eu não estou falando, nossa, o cara tá com um discurso agora totalmente contra o digital. Não, eu sou super a favor, gosto, estou presente no digital, mas é importante a gente ter ideia da realidade. Exato. E o digital ele surgiu como um movimento que trazia, né, uma onda de ideia do que era o sucesso para todo mundo, e você tinha que alcançar aquilo, e para alcançar aquilo você tinha que às vezes dar alguns passos que às vezes eram maiores do que sua perna naquele momento para poder estruturar a tua linha de conteúdo, estruturar a tua linha editorial, estruturar ali o teu posicionamento na internet. E eu não acho que tudo funciona assim hoje, tá? Eu aprendi algo muito interessante e engraçado, né? Que é o seguinte, cara, pato novo não dá mergulho fundo. Entendeu? Eu aprendi isso com um amigo meu, um pastor lá do Rio que estava aqui, e ele falava, pato novo não dá mergulho fundo, irmão. Porque, o pato quando é novo, irmão, ele tá aprendendo ainda, dá um mergulho, a começar ele vai rasinho, depois ele sobe. Se não tiver a mamãe pato lá, pai pato, já era, vai ficar. E a internet, ela cria essa ideia de que o pato novo tem que dar mergulho fundo, mas você não tem todos os pontos necessários ainda para conseguir avançar. Eu vou dar um exemplo, cara. Quando a gente começou a estruturar a série, em que eu fui ter ideia de como era uma estrutura assim, de empresa, uma estrutura corporativa, os compromissos que a gente deveria ter de verdade com aquilo ali. Não que eu fiz tudo de errado, mas com certeza se eu tivesse buscado mais sobre isso e escutado um pouco mais de pessoas que tinham conhecimento amplo, já passaram por crises, entendeu? Sobre empreendedorismo e sobre o mundo corporativo, né? O mundo das empresas como um todo, com certeza teria reduzido o tempo de sofrimento, digamos assim, tá? E eu acho que um outro erro, e o maior de todos, isso aqui é um ponto que nem todo mundo vai entender o que eu estou falando, tá, Alisson? Mas foi ter tomado todas as atitudes que eu tomei, às vezes, né? Só querendo saber do meu eu. Entendi. Não escutar a voz de Deus, não escutar as pessoas que estavam à minha volta para poder tomar decisão, e só naquilo que eu achava que era o mais interessante. Eu tomei muitas atitudes erradas que fizeram com que a jornada também aumentasse e a dor fosse um pouco maior, entendeu? Eu acho que todo mundo passa por isso, né? E quem não passa tem alguma coisa errada, não é possível, porque eu acho que todo mundo passa por isso. E é louco porque as nossas decisões, elas fazem... Vamos lá pegar a parte bíblica, né? Dentro disso aqui sempre tem que ter, né? É o intuito também. Então, imagina,
a gente planta. Sim. Se a gente planta, a gente colhe. Isso. E se a gente planta laranja, não tem como colher maçã. Exatamente. Então, o fruto, a consequência das nossas atitudes é o que faz lá a nossa bênção ser atrasada, né? Exato. Então, às vezes, você está com a bênção para acontecer na sua vida e por causa das atitudes, né? Exato. Das decisões que a gente toma, acaba que atrasa de você chegar mais rápido, justamente por causa das decisões, né? O povo ficou mais tempo no deserto, desculpa, tá, cara, te cortar. Não, que é isso. O povo ficou mais tempo no deserto com Moisés por causa das atitudes dele, de reclamar, de murmurar. Exatamente. E é isso, as nossas atitudes atrasam mesmo. É muito louco isso, porque eu tive o prazer e a honra de poder ministrar a palavra no Recri, no último Recri. Uhum. E eu estava falando exatamente isso. Você falou aí, eu falei sobre obediência, né? Trago para dentro do empreendedorismo, 7 pilares do empreendedorismo, mas o que a gente focou foi a obediência. Só que o foco na obediência, a gente sabe o que a gente vai colher. Exato. Só que a desobediência, a gente não sabe. E aí eu peguei e trouxe alguns exemplos. Tipo assim, Adão e Eva, por desobedecer, não aproveitaram do paraíso. Sim. Não desfrutaram do paraíso, né? O povo lá do deserto era para ficar quantos dias? Exato, 40. Ficou quantos? 40 anos. Por desobediência. Sim. Então, tipo, Davi não construiu o templo por causa de desobediência. Então, a gente vê a consequência. A bênção era para eles, só que eles não obedeceram, né? Exato. Foi na força do braço. Exato. E a consequência veio. Exatamente, né? cara. E é louco, porque daí pegando de Davi, Deus levantou outro para fazer. Exato. E é muito louco isso na nossa vida e os empreendedores, os empresários ainda não entenderam, né? O Recri, ele vem muito para isso. Sim. Para a gente colocar nas pessoas a forma com que o nosso manual, que é a Bíblia, nos mostra como a gente tem que se direcionar. É isso. E não tem, gente. Você pode ir em qualquer imersão, você pode ir em qualquer mentoria, qualquer lugar. A Bíblia tem tudo que você precisa. Tem tudo. Tem tudo que você precisa, toda jornada empreendedora, toda jornada de vida, de felicidade, como que você vai viver bem, tem tudo ali, é um manual de verdade, né? Às vezes eu estou conversando com o pessoal, né, que não é cristão, a gente convive muito, né, com essa galera, e às vezes a gente está conversando, eu falo algo, a pessoa, pô, isso é maneiro, mano, tu ouviu de quem? Sei, cara, ouvi de Jesus, entendeu? Tipo, ouvi de Jesus, ouvi na Bíblia e tal. E, cara, tem tudo que a gente precisa ali, basta colocar em prática, né? E, ter esse contato é muito importante. É louco. Falamos de quem era, falamos de quem se tornou, você contou um pouco da trajetória, como foi esse caminho. Falamos também dos erros, né? Alguns erros, mas nem só de erros vive o homem. A gente acerta também, né? Não é possível, né? Tem que acertar. Pensando aí na trajetória já como empreendedor mesmo, como empresário aí, qual que foi os maiores acertos? Legal. Eu acho que uma atitude que eu posso falar para você que foi um grande acerto na minha vida foi a perseverança, cara. Independente do cenário, eu buscava entender onde eu errei. Eu errei muito mais que eu acertei. Eu tomei muito mais não do que sim. E isso foi fazendo com que eu conseguisse gerar inteligência, gerar realmente as atitudes mais corretas para cada situação. Então, foi gerando essa perseverança, né, dentro da minha jornada. Então, acho que um grande acerto foi isso, foi ter permanecido. Um segundo grande acerto, se você me permite passar um pouco, foi ter trazido pessoas que são melhores que eu para perto de mim e pessoas que eu queria tornar também melhores, né? Potencializar essas pessoas. Porque a galera foca muito no, pô, eu vou andar só com quem é melhor que eu, só com quem é melhor que eu. E, cara, a gente tem que trazer gente para essa mesa também, a gente tem que olhar para as pessoas e falar, cara, eu vou ajudar essa pessoa. Sim. E eu sempre busquei ter isso, é um pouco da minha personalidade. Cara, eu vou trazer meus amigos, eu vou tentar quem quer. Quem quer, vem. Quem está disposto, vem. Então, eu trago, conecto essas pessoas e eu acho que isso é um grande acerto. A gente começar a se cercar de pessoas que vão fazer a gente crescer, tá? E esse foi um ponto também que eu construí dentro desse tempo. E eu acho que esses dois foram dois grandes pontos que fizeram com que eu permanecesse na jornada. Eu poderia falar de acertos técnicos, eu poderia falar de cases que nossa, foi a virada, aquele case que a gente fez isso e aquilo. Mas eu acho que muito mais que o case, é o que gerou o case.
Exatamente. É o mais importante, né, cara? Exato. As pessoas elas estão focadas às vezes no macro resultado que aquilo gerou, mas esquece de ver o que transformou em você, que é o mais importante. Exatamente. Porque o maior, no meu ponto de vista, claro, né? Eu acho que o maior investimento que nós temos é adquirir conhecimento. Exato. E a gente erra e a gente aprende. O ruim é quando a gente erra e continua errando. Aí é, né, burrice, né? Falta de sabedoria, sei lá. Burrice. Escapou, burrice. Foi mal, galera. Foi mal. Mas desprovida de sabedoria uma pessoa dessa, né? O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Então, loucura isso aí, né, mano? Um negócio que é muito importante, né? Você falou sobre trazer pessoas, né? E a gente comentou sobre isso, que é a importância de ter pessoas. Né? Hoje vocês estão assistindo esse podcast aqui, tem a mão do cara aqui que está aqui, porque eu fui uma pessoa que ele trouxe para perto, né? Me chamou, me convidou, tive o prazer e a honra, eu sempre falo isso, sempre gosto de honrar você, falo dos erros também que nós cometemos como profissionais, né? Muito erro, mas amém. Serviu para nos trazer aonde a gente está hoje. Sim. Hoje eu tô com o cara aqui, CEO da série, velho. Sem contar nas outras coisas, né? Que não dá para ficar falando aí. Mas, trajetória tá aqui. O pequeno empresário que eu sou, que eu me tornei ainda, né? Eu sei que Deus tem muito mais para minha vida ainda, mas o pouco que eu tenho de conhecimento, muito das coisas que eu aprendo e aplico de análise de dados, de tomada de decisões baseada em dados, eu aprendi com esse cara aqui. Não tem como eu não falar isso, porque estaria sendo arrogante, seria uma falha de caráter minha também. Pra você ver como que é louco, né? O cara tá aqui, acabou de falar. O maior acerto é trazer pessoas. Aqui, eu sou uma pessoa que ele trouxe. Hoje Sim. A gente não trabalha mais em conjunto, eu acho. Né? Pode ser que depois daqui... O cara já aprendeu mesmo, já tá fazendo a venda durante a parada, entendeu? Mas, hoje, graças a Deus, atuo aí, né? No mercado digital, tenho uma vida que ainda não chegou onde eu gostaria, mas... transformou minha vida, eu posso falar isso, que através da vida do Igor, através da empresa, através da Ultra, através da oportunidade, foi transformada a minha vida. Eu sempre falo isso, que eu e minha família, hoje a gente vive melhor por causa da oportunidade que você nos deu lá. Graças a Deus, no início ali eu não sei se foi 2019, eu acho que foi isso, 2019 por aí. Então, graças a Deus, aqui é um fruto, né, que você tem, case aí de sucesso, né? É um fruto que eu tenho aqui, eu tenho uma honra e um prazer sempre de estar falando. Não responde o WhatsApp não, mas... Responde, de vez em quando, o cara é difícil. É porque também imagina, né? Ó, o cara já tá com muito compromisso. O cara tá fazendo overexpose meu aqui, cara. Não, aí. Galera, o cara é gente boa demais, top. É isso aí. Mano, nesse período todo aí, a gente acertou, né? Eu acho que um dos maiores acertos é estar com pessoas Sim. mesmo. É igual você falou, tem as pessoas que são melhores que a gente, tem as pessoas que têm menos conhecimento que a gente, e essas pessoas, é o que eu sempre falo. Um dia um cara me perguntou, falou assim, mano, que negócio é esse que você treina a galera para elas ficar muito boa? Eu falo, irmão, mas qual é o sentido da vida? Se eu aprendi algo, eu não vou semear aquilo que eu aprendi. Exato. Eu entendo isso, eu tenho que semear, transbordar, né? Nada de motivacional, isso é real, é o que eu acredito. Transbordar na vida da pessoa, porque o objetivo e o propósito da minha empresa e do Alice é transformar a vida das pessoas através dos negócios. Exatamente. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente vê que as pessoas elas começam a ter uma vida melhor. Às vezes a pessoa passava uma dificuldade lá, sobrevivia, né? Não vivia, sobrevivia. E você vê que a pessoa começa a evoluir, você fala, Exato. Maneiro, mano. É isso. E é louco, porque tem gente que fala bem assim, não, eu vou guardar isso aqui pra mim, mano. Pra que eu vou compartilhar isso aqui com a pessoa? Fala, tá, tem alguma coisa errada, velho. Eu aprendi isso com você, inclusive. Você falou assim, mano, eu quero pessoas que passam de mim. É isso. Eu quero fazer as pessoas voar mais alto que eu. Isso. Então eu quero que as pessoas que estejam comigo, que queiram estar comigo, voem mais alto. É isso. Mas a pessoa tem que querer, e tudo depende da pessoa, né? Exatamente. A atitude que a pessoa toma, as decisões e por aí vai. Mas, nesse período aí louco, né? De erro, acerto, quais foram os maiores desafios? Quais foram ou quais são hoje? Pode ser os quais foram do passado, Legal. Os de hoje. Eu acho que, vamos falar do passado, o grande desafio mesmo foi conseguir... construir
uma rotina e um estilo de vida baseado na realidade. Porque existiu a mudança, existiu os pontos de virada que eu contei, aí depois vem o digital com a influência que a gente falou, e eu não tenho problema nenhum em falar isso aqui, mas no início você fica achando que aquilo ali é o teu modelo de sucesso, você tem que chegar ali, você tem que fazer aquilo, e é desafiador quando você começa a desconstruir isso. Quando você começa a vencer essa ideia do seu posicionamento acabar sendo maior que você, entendeu? Não é maior no sentido de sucesso, galera. Não é maior no sentido de negócio. Mas é assim, tem muita gente que o posicionamento faz com que seja um personagem. Isso gera um conflito em algum momento. Sim. Que ela começa a pensar, cara, quem é o meu personagem e quem sou eu? Então foi desafiador o processo de desconstrução, mas graças a Deus foi antes de que gerasse um problema grande. Quando eu entendi que eu poderia estruturar aquilo ali, né? Dentro do que de fato era eu e passava essa transparência, foi até antes da gente ter uma estrutura bem melhor com a Ultra. Mas isso foi algo que eu tive um desafio interno, digamos assim, que era, cara, eu não posso me tornar um personagem, eu sou eu. E isso foi uma das coisas que fez com que a empresa começasse a rampar. Porque eu acho que você presenciou várias vezes, as pessoas falarem, cara, a gente está aqui porque a gente gosta de vocês. Porque vocês são vocês, pô. Vocês são vocês na internet, vocês são vocês aqui, vocês são a mesma coisa, vocês conversam. Então, a gente, nossa, não tem uma audiência absurda, não tem, mas eu acho que essas são as sementes que devem continuar. Sim. Assim, você sendo você, esse é um desafio. E os desafios de hoje são, eu acho que acontece muito na jornada das pessoas que estão nesse período de ascensão mesmo em relação à empresa, em momento de escala, a tua rotina ser um pouco mais robusta, né, como executivo. Porque, por exemplo, hoje na série, a gente tem um time de back-office um pouco maior, né, digamos assim, a gente está caminhando para 20 pessoas e a gente tem mais de 200 profissionais, colaboradores indiretos que levam, né, as experimentações. Então, 220 pessoas ali. Então, muito mais reuniões, a gente tem investidores que têm que prestar conta. Então, eu vou falar de um desafio dessa vez, não interno, sim externo. É o desafio de você conseguir se manter em performance com desafios novos constantemente. Porque, normalmente, eu corro corrida longa, né? Você já viu, eu gosto de minha maratona, de maratona, e você está treinando aquilo. E aí você se mantém em performance esportiva. Porque você entende aquilo ali, você se alimenta, você treina, você faz... Beleza. E quando a tua rotina tem novidade o tempo inteiro? É um pouco difícil você conseguir manter aquilo ali, pelo menos... Estou falando isso hoje, no momento que a gente está gravando. Pode ser que depois eu fale, não, sei lá, descobri um método, ou alguém me ensinou um método. Mas o desafio externo que eu tenho hoje é conseguir viver com essa variedade e essa novidade de desafios na jornada e conseguir manter a performance no mais alto nível. Então, eu acho que é isso que eu me dedico o tempo inteiro, é isso que eu me dedico como um todo, porque eu não posso deixar a peteca cair em casa, eu não posso deixar a peteca cair com os meus compromissos com Deus, eu não posso deixar minha peteca cair na empresa, eu não posso... Então, a gente vai seguindo, buscando essa performance, entendendo mais de organização, de produtividade, de realmente de ser... não ser ocasional e ser intencional. Porque eu não quero fazer assim, olha, agora eu tive um espaço aqui sem querer e eu vou ter tempo para minha esposa, Bruno. Sim. Aí eu vou ter tempo para Deus, para orar. Não, eu quero ser intencional. Esse é meu tempo com Deus, esse é meu tempo com a minha esposa, esse é meu tempo para a empresa, que eu vou pôr relatório de RI para investidor, que é um reporte, né? Tipo, que você faz para o investidor. Esse aqui eu vou ter um tempo para falar com o meu time, isso aqui. Então, eu acho que é um grande desafio de entender uma rotina para manter a performance com novidade e desafios o tempo inteiro. É isso aí. Como diria o nosso tio Ben, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? E aí é complicado mesmo isso aí, né? Eu falo por mim mesmo, né? Hoje, esse ano, eu entrei já com... A gente faz, né? Sempre falo isso, né? Não adianta. Eu estava conversando com muitas pessoas no finalzinho do ano que passou, para o início desse ano, que todo final de ano a gente faz metas, a gente coloca lá e fala o quê? Esse ano vai ser diferente.
Feliz ano novo, esse ano vida nova. Só que não tem como ter um ano novo, uma vida nova, se continuar com as mesmas atitudes. Exatamente. E esse é o maior problema que eu vejo hoje. Por exemplo, 2023 para mim foi horrível. Eu não consegui o equilíbrio. Porque eu estava focado muito na minha empresa, em focar ali em fazer o crescimento de forma inteligente, né? E dentro disso, né, é muito louca a história, porque a minha história parece muito com a sua, porque dentro do tráfego me trouxe algumas oportunidades Sim. de estar em alguns projetos, como sociedade, outras coisas assim. E aí a gente tem que saber lidar com isso. Exatamente. Porque é igual você falou, tem esposa, tem os compromissos com Deus, que não pode falhar. Exatamente. Aí hoje eu tenho uma filha, velho. Então, tipo assim, é muito louco. Eu e minha esposa, às vezes, tipo, a gente até troca uma ideia. Ela fala assim, cara, reunião depois das 6 você não vai ter. E eu falo pra ela bem assim, fechou. Tem razão. Você que manda. Você tem razão. Porque na rotina dela já é puxada. Ela tava o dia todo trabalhando, estudando, né, na verdade. E eu trabalhando. Aí chegava à noite... Às vezes eu tinha alguma reunião ou outra, eu marcava, porque não dava o tempo, parece que 24 horas era pouco, né? Parece que 24 horas às vezes é pouco. Você fala, pô, o dia não tá dando, tem que aumentar umas horas aí. Mas, na verdade, isso é tudo falta de uma organização. Sim. Que a gente sabe que é. Que se a gente pegar e falar, mano, vou juntar isso aqui... E eu sei que acontece imprevisto, né? Hoje eu tive um imprevisto muito ruim, foi horrível. A desculpa que a pessoa deu foi mais ainda. Uhum. Enfim... E os imprevistos acontecem, só que daí a gente tem que saber lidar com eles, né? Tipo, aconteceu isso, o que é que eu vou fazer? O que mudou na minha agenda? Porque qualquer coisinha, pelo menos comigo acontece muito, com certeza com você também. Se a pessoa atrasa ali, tipo, 20 minutos, Sim. 1h30, Sim. atrasa o restante, tudo daquilo que a gente tem que fazer, né? Sim. Então a gente tem que saber lidar muito com essa organização, que é muito louco. Então, se você é empresário, empreendedor, nem precisa ser. Você pode ser uma pessoa que talvez não é um empresário, né? Você é um prestador de serviço, você trabalha para alguém, é um colaborador. Você tem que ter organização, né? E essa organização, ela traz muita clareza para a vida e tende a trazer um equilíbrio melhor. Sim. Porque às vezes você está com o espiritual muito alto, mas o profissional baixo. E a saúde mediana. No meu caso, 2023 foi espiritual alto, como empresário alto e saúde como cuidar do meu corpo, que é um erro grotesco. Tava ruim, não tava cuidando, tava meia boca. Uhum. E aí dentro disso veio um monte de coisa, né? Até falo, esse tempo atrás a gente fez um exame, tava zoadão, pai. Falei, mano, 2024 vai ser como? Já entrei comprando um negócio. Falei, já vou entrar como? Laboratório de performance. Aí, ó, vou arregaçar. Mas é isso aí, mano. É difícil ter o equilíbrio. É né? difícil. De tudo. É difícil, não é fácil. Não adianta... Às vezes você vai ver na internet alguém falando que é fácil, não é fácil, Exatamente. cara. Exatamente. O discurso é fácil. O discurso, falar até o papagaio fala, né? Pô, discurso é muito fácil. Olha, galera, é só você. Quer ver só? Eu vou falar um discurso aqui. Vai. Que a galera fala. Todo mundo tem as mesmas horas. Você pode fazer tudo o que você quiser. Vai ser simples. Basta você acordar às 5 da manhã, você começar com a sua rotina matinal, você botar as suas reuniões agendadas. Aí, se a pessoa atrasar, um exemplo, tá? E você, 10 minutos, você já fala que não e já vai para a próxima e tudo mais. Beleza, se você tá por cima. Como que você fala isso, por exemplo, para um futuro investidor quando sua startup, se não tiver esse cara, vai falir? E aí? Já não é bem assim. Já começa por aí. Aí depois você vai lá, vai dar um treino e vai chegar, vai ficar com a sua esposa e se você pode fazer devocional à noite, tá? Mas se você não gosta de ler à noite, o problema é seu, aprende o discurso. Não é bem assim, entendeu? Você tem um desafio. Você algumas vezes falha, entendeu? E aí vai achando mesmo ali o como chegar no que funciona para você. Pelo menos eu enxergo assim. Sim. Eu não fico focado em fazer a mesma estrutura de organização de dia que outras pessoas. Há pouco tempo atrás a galera estava me perguntando, cara, como você consegue treinar para correr maratona, meia maratona? Eu estava treinando para meia. Aí falava, pô, como você consegue? Treinar para meia maratona, treinar jiu-jitsu,
trabalhar, dormir, ter tempo com a tua esposa, tempo com Deus, falar com os adolescentes, falar... Como você consegue? Cara, organização. Dá para fazer. Isso quer dizer que eu nunca falei? Eu já falei. E aí eu ia aprendendo. Poxa, com isso aqui eu falhei, cara. Eu preciso ajustar essa ideia, entendeu? Eu preciso organizar isso aqui que vai funcionar melhor. E saiu a minha maratona. A empresa continua crescendo, né? Tipo, os projetos que participo continuam indo bem. Eu consigo ter tempo hoje com a minha esposa. Eu consigo dedicar bastante tempo para Deus, que é o principal, para que eu tenha todo esse restante funcionando muito bem. Então, eu consigo dedicar tempo para Deus e é isso, entendeu? Tipo, a gente consegue fazer. É sobre isso, né, cara? A gente tem que entender, as pessoas precisam entender que hoje tem que tomar muito cuidado, porque o que funciona para você talvez não funcione para mim. Exatamente. E aí o cara quer vender algo para você e que de fato funciona talvez para ele. Exato. Né? Tem uns que não funciona nem para ele, mas tá bom. Tem uns que Ele vai falar que funciona. Vai falar que funciona para vender, né? Mas dentro dessa trajetória, qual a lição mais valiosa que você pegou para sua vida? Cara, o que é mais valioso de verdade para mim é que quando Deus aponta, ele paga a conta. É isso. O mais valioso é isso. Porque, cara, o mundo muda muito rápido. As coisas mudam muito rápido. O tráfego já não é igual quando a gente começou a fazer e nem quando eu comecei a aprender. O mundo das startups já não é igual do que quando alguém começou a me ensinar e a gente começou a agir. O marketing não é igual, as empresas não são iguais, mas aquilo que Deus coloca na nossa vida permanece. Então, ouvir a voz dele e fazer aquilo que ele tem direcionado para você viver o seu propósito, entender seu chamado, você vai dar o passo e ele vai colocar o chão. Então eu procuro isso primeiro. Eu acho que a principal mensagem é essa. Como eu falei em algo aqui, cara, eu poderia falar coisas técnicas. Sim. Não tome decisão sem analisar dados. Eu ia falar isso, aprende e aplica. Porque são coisas que eu gosto de falar. Não toma decisão sem analisar dados, pô. Aprende e aplica, porque você não vai ficar acumulando só conhecimento, também não vai ficar trabalhando sem aprender nada. Eu poderia falar várias dessas coisas que ajudaram muito na jornada. Pronto, falei 2 delas aqui. Mas a principal, que tem transformado cada vez mais a minha vida e que fez uma transformação poderosa, foi isso. Cara, cada vez mais ouvir a voz de Deus e entender que quando ele aponta, ele paga a conta. As coisas vão acontecer, ele vai entregar a tua parte, a parte dele, né? E você tem que fazer a sua parte. A gente tem que fazer tudo que a gente pode fazer. Aí entra a parte técnica. Porque quando esgota o natural, entra o sobrenatural. Eu acredito muito nisso. Sim. Então, entra o sobrenatural. Então, ele vai vir com o sobrenatural naquilo que não tem mais saída, naquilo que realmente esgotaram as nossas possibilidades. Então, eu acho que ouvi-lo é muito importante. Mas vou deixar essas duas aí que eu falei brincando, mas são legais. Cara, analise dados para tomar decisões e aprenda e aplica. Jamais entre em uma de só fazer sem buscar aprender, porque você precisa de alguém para ensinar. Sim. Alguém que já passou por aquilo. E também não fica só aprendendo com medo, porque, na verdade, galera, você nunca vai estar pronto. Essa história, eu vou esperar eu estar pronto. Você nunca vai achar que você está pronto, irmão. Então, aprende e aplica. Quando você for perceber, você já vai ter crescido bastante. Sim. Mas é isso, cara. Eu acho que são esses pontos aí. Top. Tem mais um negócio que é muito importante também, que você falou aí de tomada de decisão, né? Quando Deus ele aponta, ele paga a conta. Isso é muito importante. As pessoas porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que tem as pessoas que são cristãos, sim, tem as que não são, e tá tudo bem, gente. Mas sempre tem que tomar cuidado com a tomada de decisão. Para quem é cristão, a gente sabe, a gente tem que ouvir a voz de Deus. A gente sabe que quando a gente faz na força do nosso braço, a gente só leva,
né? Ele falava assim, tava chacoalhando, você fala, toma. Era isso, falei pra você não fazer, você fez. Toma e desobedeceu, olha a consequência. E não é um castigo, é uma consequência de decisões erradas. Nossa, e não é dele. Exatamente, As pessoas tendem a culpar Deus pelas decisões que elas tomam, né? É muito mais fácil, né, cara? Terceirizar a culpa. Terceirizar a culpa é fácil. Muito louco. O que é sucesso pra você, velho? Sucesso pra mim, cara, é conseguir ter tempo de qualidade com a minha família, com a minha esposa. Eu conseguir dar liberdade pra gente ser feliz dentro dessa jornada. Outra é ter um coração disponível para Deus, estar próximo da vontade dele. Eu acho que com essas duas coisas, estar disponível para Deus e próximo dele, seguindo o que ele deixou, e ter tempo de qualidade e liberdade para minha família é o sucesso. As outras coisas são os caminhos para o sucesso. Mas o sucesso para mim é isso. Estar próximo de Deus, dedicado a Deus e com tempo e liberdade para minha família. Top. E hoje, para quem está nos assistindo, qual o conselho que você daria para quem está iniciando? Legal. Primeiro ponto. Você vai precisar de alguém para ensinar você. Você está iniciando, são pessoas que estão iniciando, estão dando o primeiro passo. Cuidado com o excesso. É um conselho só, eu posso falar alguns pontos? Pode falar o que você quiser. Então, beleza, que eu já falo bastante aqui. Tô me controlando, galera, para... Cuidado com os excessos. A internet tem muita gente falando muitas coisas diferentes e podem ser que esses métodos funcionem, mas podem te confundir. Então, encontre uma, duas, enfim, 3 pessoas no máximo ali que você se identifica e siga essas pessoas. Não siga só no Instagram, que eu digo assim, siga mesmo. Busque aprender. E aí, quando você estiver aprendendo, você aprende e aplica. Eu falo isso várias vezes. Aprende e aplica, porque ajuda muito nessa jornada. Então não adianta você também só aprender e não adianta também se aplicar sem fazer nada. E o outro cara, aprenda com seus erros, entendeu? Aprenda com seus erros. Você vai errar, isso vai acontecer, mas é importante que você consiga errar rápido e aprender com seus erros. Então, poxa, errei. Cara, beleza. Já entendi como é que é. Isso aqui, vou cortar, jogar para fora. Agora eu já vou acertar nisso aqui. Erra rápido, aprende com os erros, que com certeza vai seguir crescendo. E eu acho que... Eu tô pensando aqui porque esse é um ponto bem relevante que eu queria que alguém tivesse me falado. Empreender não é um tiro de 100 metros. Não é uma corrida curtinha, que eu vou dar um tiro aqui e pronto. É uma maratona, entendeu? Então, você tem que administrar suas emoções, o seu dinheiro, a sua família, o seu tempo nessa jornada, fazendo esses pontos que eu falei para que você consiga conquistar a vitória. Então, não acha que, poxa, não deu certo um projeto que eu fiz aqui agora, nesse mês. Cara, continua, entendeu? Aprende com o teu erro. É lógico que existe falta de viabilidade, vários outros fatores, mas se você acredita naquilo, você já estudou, entendeu que aquilo funciona, cara, persevera, os desafios vão vir, entendeu? Mas isso vai criar casca, vai fazer com que você consiga avançar. Então, empreender não é um tiro de 100 metros, cara. É uma maratona, entendeu? E aí sim, no final da maratona, você vai ter o sucesso que você desenhou para sua família, que você entende como sucesso para sua família, para você, enfim, o que for. E é isso, cara. É uma jornada longa, não é algo curto. As pessoas se decepcionam muito com coisas curtas. Então a gente subestima, né, o longo prazo e a gente superestima o curto prazo. Então, cara, não superestime esse curto prazo. Não é um tiro de 100 metros, entendeu? E acredite no longo prazo, porque você vai conquistar muito mais do que você imagina você permanecer. Porque grande parte não permanece. Então, eu acho que é isso, entendeu? Top. É isso aí então, galera. Uma honra, um prazer. Agradecer também por você ter aceito o convite, né, de participar aí do nosso podcast. Estamos encerrando mais um episódio aqui com esse cara que é brabo demais. É, né? Uma honra, um prazer, né, ter ele aqui. É isso aí, mano. Obrigado pelo seu tempo, né? Moeda mais valiosa do mundo, né? É o nosso tempo. Obrigado, tamo junto. Não esqueça de curtir, compartilhar. Não vai gastar seu tempo, nem vai gastar seu dedo.
deixa aí, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo. É isso, galera. Valeu, até mais. Tchau, tchau.